Olá, pessoal. Eu sou o professor Igor Iuco. Estou em mais uma semana com vocês, matriculados na disciplina Didática do Ensino Superior, para mediar esse assunto interessantíssimo, que versa sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem para pequenos grupos, né? A gente vai sempre utilizar essa terminologia do ensino-aprendizagem como a gente simula as palavras cognatas, né? Teach, de ensino, e learning, de aprendizagem. A gente vai sempre ver uma interseção, né, entre esses teores, né? A gente não pode fazer o ensino se a gente não pensa na intencionalidade pedagógica, se a gente não pensa quais são os objetivos de aprendizagem, né? Como nas pesquisas educacionais são chamadas de learning outcomes, certo? Então a gente vai ver que existem algumas especificidades quando a gente pensa em delinear qual que seria a melhor escolha de metodologia ativa de ensino-aprendizagem para pequenos grupos, frente aos grandes grupos, que é tópico da nossa discussão da próxima aula remota. As leituras recomendadas para esse momento, para aqueles que desejarem se aprofundar na temática, constam no documento compêndio de leituras, já disponível no CIDIA, que a gente vê esses dois capítulos, o capítulo de trabalho em pequenos grupos e aprendizado baseado em problemas, e o outro arquivo referente à problematização.pdf, que fala justamente sobre uma experiência, né, de uso da problematização no cenário de ensino-serviço aqui em Sobral. Bom, quando a gente fala em metodologias ativas, o que remete esse ativo? Esse ativo, ele remete à centralização do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Então, diferente daqueles modelos que a gente já discutiu, estratégias, certo? Estratégias, né, SPICE, se lembram, né? Em que a gente colocaria, né, uma modelagem, né, curricular centrada no estudante. A estratégia, ela seria de todo o currículo. Agora, a metodologia, como que eu vou centrar esse estudante, tornar a metodologia ativa? Eu que vou escolher, eu vou usar um método diferente. Então, existem métodos que são aplicáveis para cada contexto, para cada realidade. Então, essas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as MAEs, destinadas para pequenos grupos, que a gente vai citar aqui nessa discussão, não são únicas, certo? Mas talvez sejam as mais preconizadas, indicadas e com resultados especificados na literatura temática, que por esse motivo, né, baseado em evidências, eu trago a vocês. Então, a primeira delas se chama Problem Based Learning, que tem a sigla de PBL, que, por incrível que pareça, é mais utilizada para nossa nomenclatura aqui no Brasil do que a própria expressão traduzida literalmente, né, ou cognata, que seria aprendizagem baseada em problemas, que seria a BR. É mais fácil a gente ouvir falar sobre PBL do que necessariamente a BR. E sobre a problematização, perdão. A problematização, que seria uma outra MAE que a gente vai ver, diferente da PBL, a BE, ou também pode ser utilizada a terminologia de método do arco de Marguerite. Então, sempre que falar método do arco de Marguerite ou problematização, se refere ao mesmo método. Então, como todo método, existem etapas. Etapas que não podem ser burladas, etapas que vão ser sequenciais. Então, de acordo com as sequências, eu vou ter uma finalização intencional, né, dentro da minha intencionalidade pedagógica, tá certo? Então, vamos descobrir juntos o que se referencia à PBL e o que se referencia à problematização, né? O que uma ganharia frente à outra, né? Já que as duas, elas são bastante úteis e aplicáveis em cursos da área de saúde. Então, a PBL, ela trabalha muito, né, dentro de um campo tutorial, né? Então, a gente tem a chamada sessão tutorial, né, o tutor, que seria o nome dado ao professor / facilitador, né? E nesse ambiente tutorial de pequenos grupos, eu deveria também ter um cenário reservado para a prática, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a instituição, ela tem que estar preparada caso ela utilize esse tipo de metodologia para pequenos grupos, porque serão necessários mais professores, já que cada sessão tutorial
reserva uma média de 5 a 10 alunos, né, estudantes, com um facilitador, ao contrário do que o ensino tradicional advoga, onde um professor ele vai dar conta de 40 estudantes, 50 estudantes, né? Então, imagine, a gente teria que maximizar, né, às vezes, de um professor para 4 ou 5 professores, se for utilizado, né, essencialmente, sempre essa mesma modelagem, né, de pequenos grupos. Então, é algo a ser dimensionado dentro da condição que seria ofertada pela instituição, tá? Mas o que a PBL, de fato, ela nos forneceria de bom? Ela trabalharia muito bem os conceitos, né, teóricos, o nível cognitivo, né, o conhecimento teórico daquele alunado, né? Quanto à problematização, além de trabalhar a parte cognitiva de conhecimentos, trabalharia dentro do cômputo das competências, né, profissionais desejáveis, as chamadas learning outcomes, ou seja, os seus resultados, objetivos de aprendizagem, trabalharia também o aspecto psicomotor, né, quando avaliasse, se propusesse avaliar, né, a prática, né, desses profissionais, as atitudes, né, e também a integração com a comunidade. Então, não existe o melhor ou o pior, existe a metodologia mais adequada. E em alguns cenários educacionais, a PBL ela acaba sendo mais dimensionada para quando? Para aquele início, né, na metade inicial do curso de graduação, onde se exige mais aquele conhecimento, né, básico, né? Enquanto a problematização ela seria mais indicada para cenários finais, né? Ou num ciclo clínico, ou ainda mais além, né, no processo do internato, né? Então, como é que você vai avaliar se aquele aluno está procedendo corretamente, sem esquecer os princípios básicos do início da faculdade, né? Então, existem contextos mais adequados, né? E cenários educacionais, o corpo docente, o corpo discente também preparado para esses dois métodos que são diferentes entre si. A PBL ela costuma ser também reconhecida como o método dos 7 passos, enquanto a problematização pelo método dos 5 passos. Então, a gente vai ver essas diferenças. Então, como todo método, vai existir uma sequência que precisa ser celebrada, tá bem? Então, o que é a aprendizagem baseada em problemas, a PBL? Então, aprendizado, a aprendizagem resultante, né, é de um trabalho, né, que os alunos, os estudantes, eles vão ter dirigidos a solucionar um problema. Então, você dirige esses estudantes. Você não necessariamente bota lá no quadro todos os conceitos e os estudantes eles têm que somatizar aquilo. Não, né? A postura do tutor é muito diferente de tudo o que a gente está relacionado no ensino presencial, né? Então, embora exista toda uma intencionalidade, né, uma preparação prévia, né, para a construção de problemas entre os tutores, entre os facilitadores, antes da sua aplicação com os estudantes, né, nas sessões tutoriais, no momento da execução, o tutor ele vai mediando, esclarecendo pequenas dúvidas, mas ele não ministra todo o conteúdo. Então, ele não precisa ser também um mega especialista em todos os assuntos, mas ele precisa ser um bom condutor para evitar vieses, evitar que o estudante ele se perca, né, numa multiplicidade de caminhos que ele possa percorrer e mais ou menos chegue-se, né, os diferentes grupos tutoriais e sessões tutoriais aos mesmos objetivos de aprendizagem. Então, vamos ver como é que é isso? Vamos ver como que se dá esse protagonismo do estudante no ato dele próprio ser o condutor do seu aprendizado? O tutor, ele agiliza, ele guia, ele questiona, ele estimula. Então, quando o grupo pequeno de alunos, né, de 5 a 10 alunos, né, não se conhece ainda direito, né, uma turma nova, de primeiro período de um curso de graduação, isso é normal, né? Então, ele deve guiar, ele deve fazer perguntas. E você, estudante 1, o que você acha? E você, estudante 2, você concorda com o que o estudante 1 falou? E o 3, você tem outra visão? Poderia acrescentar algo? Então, o tutor ele vai estar realmente facilitando, mediando. Ele cria essa atmosfera encorajadora para que os alunos possam estar relacionados, né? A gente vai ver nas imagens posteriores como que esse
paradigma, né, do professor, né, com a sua postura corporal, né, altiva, em pé, vertical, né, e impõe um certo respeito aos estudantes que estão sentados em suas carteiras, já é automaticamente quebrado, né? Esse paradigma, ele é mexido com o fato do docente estar sentado, né, em pequenos grupos com os estudantes, né? Então, até essa questão física, ela é encorajadora para que eles participem, né? Porque aí eles se veem no mesmo nível, certo? Então, a articulação do cenário educacional ajuda, né, a potencializar a participação de muitos que não se sentiriam confortáveis em levantar o dedo e perguntar para o professor, certo? Então, sem julgamento, sem críticas, embora o tutor ele vá guiando se a temática ela vai por um caminho que não é o objetivo de aprendizagem daquele problema, ele acaba guiando, né, da maneira correta. Então, ele não vai responder diretamente àquela pergunta, né, como as pessoas entendem hoje como spoilers, né? Então, ele não vai dizer a resposta, mas ele vai dizer, e se você pensar por esse caminho, e se você buscar por esse outro, certo? Enquanto os estudantes, eles precisam participar de todos os encontros, né? Então, normalmente, né, cada problema de PBL acaba sendo resolvido em 2 sessões tutoriais. Então, veio na primeira, não veio na segunda, não contribuiu com o fechamento do problema, né? Não veio na primeira, veio na última, bom, a não ser que você tenha articulado com os colegas e tendo entendido a objetivação, né, do trabalho individualizado para depois a rediscussão coletiva ser proveitosa, possivelmente vai haver algum tipo de perda, né, por não ter participado da primeira sessão, isso sem dúvida. Então, o engajamento, a presença, né, a atividade dos estudantes, tanto no início do problema quanto no fechamento do problema, é primordial para que haja o sucesso individual e coletivo de todo aquele grupo tutorial, tá certo? Então, há um maior comprometimento com a aprendizagem autodirigida e nas reflexões críticas também no ambiente coletivo, tá certo? Aqui eu mostro para vocês, né, com imagens cedidas, né, pelo professor Adriano Lima, da Univangélica, como é que se trata o cenário educacional. Em todos os slides, a gente vê pequenos grupos, certo? Então, em várias localidades do mundo. Pequenos grupos que podem simplesmente fazer um círculo, né, com suas carteiras e utilizar, para o que eu vou demonstrar aqui para vocês, que precisa de uma lousa, né? Uma lousa e usando post-its, né? Ou simplesmente pincéis, né, para marcar. Então, normalmente, cada pequeno grupo elege, né, um relator. Vocês vão entender a importância desse relator, porque ele vai precisar, por meio da oralidade, relatar, contar essa história já dada para o grupo, né? E também fazer as observações pelo grupo, porque resultará desse processo um produto final, né? Que é um trabalho que vai ser entregue depois para o tutor, para ele também verificar, né, a coerência desse estudo. Mas aí, né, esse relator, né, ele vai estar relatando, lendo e escrevendo, né, e que pode ser na sua própria carteira ou pode ser na lousa, né, como as duas estudantes aqui estão demonstrando. Ou pode ser simplesmente o grupo, né, feito em círculo, onde o relator vai estar escrevendo, né, na própria mesa grande ou na sua própria carteira, sem a lousa necessariamente, certo? Mas também usa o mesmo cenário educacional de pequeno número de estudantes. Então, vocês veem, né? Aqui, né, de 5 a 10, aqui, né, um grupinho até 10, né, que é mais comum da União Evangélica, que eu tive a oportunidade de visitar, tá certo? Lá na cidade de Anápolis, né, em Goiás. Então, lá eles investem pesado, né, em termos curriculares, né, em várias salas, cabine, onde são de menor tamanho do que as convencionais que a gente tem, né, por exemplo, aqui na UFC, e são regradas por meio desse mesão, né, e uma posição onde todos os estudantes eles fiquem, né, face a face com os demais, certo?
Então, daí a possibilidade de você fazer arranjos em forma de retângulo, né, em forma de quadrado ou simplesmente circulares, tá bom? Existem salas também na UFC, né, na Faculdade de Medicina, não sei se vocês já checaram, que é muito parecido com o modelo de Maastricht, na Holanda, né, que eles fazem assim, né, uma organização mais ou menos, né, circular de conjuntos de mesas e cadeiras quadrangulares, né? Então tem um modelo muito parecido lá na FAMED, no segundo andar, tá bom? Maastricht, só fazendo uma observação, foi um dos lugares em que no final da década de 60, 1960, início de 1970, fez essa propulsão do uso desse método, né? E é o método dos 7 passos que eu vou estar passando para vocês, embora a Universidade McMaster, lá no Canadá, tenha divulgado até menos passos, tá bom? Mas eu vou estar passando para vocês, assim como eu fui ensinado há anos atrás, como que a gente trilha esses 7 passos encadeados, né, que seriam referentes à PBL. E aqui está o professor Igor, sem cabelo branco, né, não sei se vocês notaram aqui pela cabeça, em Araguaína, no Tocantins, né, para mostrar que é possível em todas as regiões do mundo, né, do Brasil, dentro de uma universidade privada, a gente aplicar isso em pequenas salas, né? Então vocês veem, a sala de aula dá para a gente perceber que é mais encolhidinha, né? Então existiam algumas 4 salas de aula preparadas exclusivamente para PBL. Então olha que bacana. Ao mesmo tempo que eu estava com uma turma, outros 3 colegas estavam com outras 3 subturmas, né? Ou grupos tutoriais. Tá certo, gente? Então vamos lá. Já que a gente tem essa ideia da dimensão de articulação dos alunos dentro de um cenário de pequenos grupos para a PBL, a gente tem que conhecer quais são os passos, né? Então, os 7 passos são passos que são aplicados aqui no Brasil e que são aplicados em qualquer outra parte do mundo, né? Sendo reconhecidos, às vezes, por nomes diferentes, né? Sumarizados, às vezes, por um checklist, mas, basicamente, eles refletem o mesmo conteúdo, tá bom? Então, o método de 7 passos, ele engloba o primeiro, que é a releitura em termos desconhecidos, ou seja, depois que o relator ele lê, né? Então você, enquanto estudante, participante de um grupo tutorial, vai estar necessariamente, né, trabalhando a sua aprendizagem, né, no sentido linguístico da audição. Então você vai estar ativando subsunsores, ouvindo, interpretando aquilo, né? Você também pode trabalhar a leitura depois da leitura feita pelo relator, você pode estar lendo também, né, de forma autodidata, dentro do tempo disponível em sala de aula, para que você possa exercer a leitura. Então, por isso é importante o pequeno grupo, porque dá essa possibilidade dos 5 componentes, dos 10 componentes, lerem basicamente o trecho do problema, que ele vai ocupar mais ou menos, no máximo, metade de uma folha 4. Então, o problema que eu vou mostrar para vocês é algo que vai ocupar de metade ou 1/3 de uma folha 4, mas já vai suscitar vários problemas a serem resolvidos, né? E esclarecer os termos desconhecidos, como a gente já vai entender na prática. Então, eu vou mostrar um problema, como ele se constitui na prática. O passo 2 seria identificar as situações problema, tá certo? Então, identificar as questões propostas pelo enunciado, pelo corpo do texto. O passo 3 seria oferecer explicações prévias para as questões, baseado no seu conhecimento prévio. Então, olha aquela ideia da aprendizagem significativa, de Ausubel, se lembra? A gente já comentou sobre isso, né? Então, o fato de você conhecer alguma coisa sobre aquele conteúdo, né? E aí, para isso, tem a questão da regionalidade que é valorizada. Às vezes, é algum conteúdo, né, que o traço regional pode explicar, né? E isso dá uma intimidade àquela problematização para você resolver, né? Existem experiências de família, né, de ordem comunitária que podem ser exploradas, tá certo? O passo 4 seria o resumo dessas explicações, como a gente vai ver. Então, encadeando, talvez, os problemas
que seria o passo 2, com o passo 3, que seriam as explicações. Então, aí você resume fraseando esse contexto, que antes estaria em tópicos, aí você fraseia. E os objetivos de aprendizagem, que vão ser a etapa 5, né? As metas ou objetivos de aprendizagem, que é o dever de casa que todos do grupo tutorial vão levar consigo para que haja uma interseção entre esse momento 1 presencial ou à distância, se for feito da forma virtual, né? Para que efetue-se a etapa 6, que é o estudo individualizado, respeitando os objetivos alcançados, que aí cada um dos componentes do grupo vai levar consigo e dentro de um tempo determinado, né, pelos docentes, ou seja, vai ser um período de alguns dias, vai ser um período entre uma semana e outra, eles vão trazer para a etapa 7, para o segundo momento, para o segundo encontro, tudo que eles conseguiram apanhado, né, de respostas, para que se promova uma rediscussão no grupo tutorial dos objetivos de aprendizagem. Então, nós saímos com o dever de casa, nós saímos com o objetivo de aprendizagem, que nós mesmos identificamos, né, como importante para a gente trilhar. E nós alcançamos ou não esses objetivos, o que vai ser conduzido pelo facilitador, né? É muita informação, né, gente? Então, é melhor contextualizar essas 7 etapas, né, da PBL dentro de uma prática. Então, eu vou mostrar para vocês um problema que eu já efetuei anos atrás, certo? Então, eu criei anos atrás o seguinte problema. O problema tinha um título, um dentista sangue bom. Bom, então vai ser uma tematização dentro da área odontológica, mas que todos vocês vão me acompanhar e vão ver que é possível de ser interpretado como da área de saúde. Então, né, eu vou simular, né, o tutor. Bom, gente, então bom dia. Vamos iniciar aqui o nosso problema de hoje. Como vocês democraticamente já se escolheram, né, como um relator, né, do grupo, então o indivíduo 1 vai ser o relator desse grupo, o indivíduo 2 vai ser o coordenador discente desse grupo, que tem a finalidade de mediar as participações, né? Então, promover a fala, né, equilibrada dos seus integrantes, bem como o tempo, né, de condução das mesmas. Então, a partir desse momento, o integrante 1 vai fazer a relatoria desse problema. Então, fique à vontade, estudante 1, aí o estudante 1 começa. Bom, gente, desculpa aqui, eu vou tentar ler aqui qualquer dúvida, né? Se não entenderem, né, o meu relato, vocês podem perguntar. Bom, Dr. Maneco é um dentista famoso, que clinica há mais de 30 anos na cidade. Ele só tem um problema, não gosta muito de higiene. Oxe, eu conheço meus pacientes e não preciso esterilizar material nenhum. Eles são saudáveis, por isso deixo o material instrumental na varanda para pegar o sol da tarde, que é uma beleza para matar os germes. E para que colocar luvas? Araguaína é muito quente, eu suo muito. Né? Se fosse aqui no Ceará, eu suo uma ruma. Isso é uma bobagem, são algumas das suas frases. Até que um dia o Dr. Maneco percebeu que estava muito magro, com dores fortes no peito, dificuldade para andar, resfriado, tosse forte e coceiras pelo corpo que não passavam há meses. Mesmo a contragosto, resolveu ir ao médico. Chegando lá, o clínico geral pediu um exame de sangue e algumas radiografias. Depois dos exames chegaram, o médico disse: Dr. Maneco, o senhor é da área de saúde e vem se descuidando por todos esses anos. Isso é errado. No último ano, acabou de me dizer que perdeu 10 quilos, sua massa muscular está muito fraca, há infecção nos pulmões e aspecto de queijo coalho na sua boca. O senhor precisa ficar internado agora, tomar um coquetel de medicamentos e logo entrar em um programa de assistência imunodeprimidos aqui no hospital, com reuniões e vivências em grupo. A partir de agora, não pode descuidar pelo seu bem, da sua família e de seus pacientes, ponderou. Ainda o senhor tem uma válvula cardíaca artificial e algumas manchas vermelhas escuras pela pele. Deve tomar cuidado, pois seu quadro de saúde já é muito delicado e pode piorar rapidamente. Doutor Maneco, muito esperto, tentou fugir das explicações. Ah, doutor, eu sou forte e não tenho medo da morte, não. Dona Isaura, sua esposa que lhe acompanhava, retrucou. Você vai ter que tomar jeito a partir de agora, homem. Todo dentista tem que ser limpinho, determinou a senhora. Então,
Passando para a fase 1, né, para o passo 1, a releitura e identificação de termos desconhecidos. Então, né, se ninguém teve dúvida, né, na fala do estudante 1, que fez essa leitura oral, passa-se para essa fase de identificação de termos desconhecidos. Aí vem o estudante 2. Eu não sei o que é imunodepressão. Né? Você pode me ajudar a identificar isso? Então, o facilitador, ele pode conduzir da seguinte forma. Bom, a instituição tem aqui acesso à internet. Que tal nós procurarmos, né, nos nossos smartphones o que se referencia imunodepressão ou imunossupressão? Né? Então, aí chega lá o Wikipédia da vida, ou então uma terminologia, né, científica não cinza, né? E aonde teria-se, né, a seguinte identificação: de baixa das reações de defesa corporal contra agentes causadores de doenças. Então, é uma estratégia a gente colocar algumas terminologias chaves, né, que podem ser palavras desconhecidas, siglas, termos, né, que podem ajudar como subsussores dentro da proposta do exercício, né? Então, imunodepressão, bom, isso já é mais ou menos uma chave aí, as coisas decorrentes dessa temática, tá bom? Então, a gente observa uma intencionalidade pedagógica quando a gente coloca esses pontinhos chaves. Não podem ser muitos, porque senão o tempo que vai se gastar nessa etapa, o passo 1, vai ser muito grande. E a gente tem todo um percurso metodológico dentro do PBL para a gente dimensionar. Vocês podem me perguntar, nessa fase 1, né, ou seja, da etapa 1 até a etapa 5, né, do encontro presencial 1 ou remoto, eu gastaria quanto tempo em sala de aula? Você poderia gastar, em média, de 1 tempo a 2 tempos, né? Mais do que 2 tempos de aula, ou seja, um tempo de aula de 50 minutos ou de 1 hora corrida, né? Até 2 horas corridas, né? Então, esse interstício, mais do que 2 horas, ficaria um pouquinho mais chato, certo? A prática disso. E aí, os próprios estudantes do grupo tutorial, eles correriam o risco de se ter evasão de pensamento, né? Eles não estarem mais conectados com a temática, né? Então, a sugestão é que a gente não faça problemas muito extensos, para que a gente não promova essa evasão dos alunos também, né? Não apenas fisicamente, mas mentalmente, tá bom? Então, no passo 2, se vocês recordarem, né, como eu mostrei para vocês, que seria a identificação, elencar as situações de problemas. Como que eu elenco as situações de problemas? A gente vai colocando em tópico, tá bom? Não necessariamente a gente constrói uma frase, mas a gente vai colocando em tópico, tá? Então, o que chamou a atenção? Quais foram os problemas que chamaram a atenção dentro do problema maior apresentado, né, da história? Uma doença debilitante sem nome que o Dr. Maneco apresenta. Chama atenção que ele processa, né, o instrumental odontológico, né, de forma muito incorreta, né? Então, depois dele usar, ele coloca no sol, isso é normal, né? Ele não usa luva, né? Então, ele faz algumas questões erradas, né, em termos de procedimento de biossegurança. Chama atenção que ele perdeu peso, ele teve infecção nos pulmões, teve uma lesão com aspecto de queijo coalho, né? Teve uma válvula cardíaca, né? Uma prótese, né, colocada no coração, então teve uma doença no coração, teve manchas na pele, né? Fala-se da relação com a esposa, né? Então, pensando que ele tem todas essas problemáticas, como que seria a relação com o contato com a esposa, com o paciente? Será que teria algum risco atribuído? Então, veja, são coisas que o estudante ele pode sublinhar no próprio texto. São coisas que já chamam a atenção. Então, veja o que eu listei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. São muitas coisas a serem estudadas, né? Então, é um problema muito rico, mas vamos tentar, se possível, enxugar, tornar mais enxuto à medida que a gente for trilhando os passos para a gente focar nos nossos objetivos de aprendizagem. Vamos lá comigo. Então, o passo 3, ele se baseia no conhecimento prévio, que eu até destaquei aqui em cima. Então, vamos lá.
uma doença debilitante como essa, pelo que vocês viram, né? Poderia ter um diagnóstico específico. Aí o aluno 4 fala, professor, estou achando que isso daí é SIDA. AIDS, será que é? Será que não é? A gente tem que confirmar, a gente tem que pesquisar em alguma fonte realística, né? Uma bibliografia básica da disciplina, para eu poder ter essa certeza, né? Mas já existe essa hipótese, né? O aluno, o estudante 6 fala, a falta de cuidado sanitário nesse atendimento odontológico. Não é possível que ele não processe corretamente, né, o material depois de uma cirurgia que tem sangue. Como é que ele vai meter a mão lá com sangue, né? Tem que usar luva. Aí alguém fala, eu já ouvi falar sobre EPI, porque a minha mãe é enfermeira. E aí a minha mãe fala a importância de se utilizar equipamento de proteção individual. Aí o outro estudante chega e fala, puxa, me chamou a atenção essa lesão com aspecto de queijo coalho. Por quê? Meu pai já teve uma frieira lá no dedão do pé, e aí eu percebo que isso pode parecer com micose, né, de outra região do corpo humano. Aí o outro estudante, né, de número 7, pode ter dito que pacientes, né, que podem ter algum problema cardíaco, né, podem fazer com que essa região fique mais frágil, vulnerável a outras doenças infecciosas, porque ela já ouviu falar isso numa reportagem do Jornal Nacional. Aí o estudante 8 diz que manchas na pele podem ser manifestações de lesões ou tumores de vasos sanguíneos ou pigmentos da pele, porque ele já assistiu isso num congresso, né, odontológico, quando ele estava no primeiro período. Ele lembra, ele não sabe o que é, mas ele vê que pode ser, né, alguma coisa a ver com vaso sanguíneo ou com pele. Também o estudante 9 ou 10, né, em sincronia, disseram que é uma doença que talvez possa ser transmitida para outras pessoas. Então, vale a pena pensar na questão epidemiológica, de transmissão dessa doença, para evitar esses contágios e melhorar o tratamento também, né? O tratamento ser mais humanizado. Aí, no passo 4, que seria o resumo das explicações, né? Aonde a gente, depois do conhecimento prévio, a gente tentaria frasear, elencar o problema, que seria a fase 2, com as explicações, né, prévias, que seria a fase 3. Então, o 4, a gente encadearia, por exemplo, tornando a doença debilitante do Dr. Maneco pode ter alguma relação com a sua imunidade e pode explicar as demais lesões secundárias. Então, o resumo das explicações, a gente está fazendo afirmações. Pode ser que elas sejam comprovadas ou não, de acordo com os objetivos de aprendizagem. Mas a gente já prepara essas observações para elas serem testadas. Então, vamos comigo. A falta de cuidado sanitário no atendimento odontológico poderia estar, né, relacionada com algum risco de doença infecciosa, né? Então, veja, né, a questão de infecção, a questão do cuidado sanitário, né? A lesão com aspecto de queijo coalho poderia representar uma micose e estar relacionado com a saúde sistêmica do indivíduo, né? Como a perda de peso, infecção dos pulmões. A doença cardíaca e as manchas de pele poderiam estar relacionadas com o estado de saúde do dentista. Então, vocês veem que doenças cardíacas e manchas de pele podem estar relacionadas com o estado de saúde. Queijo coalho poderia estar relacionado com o estado de saúde. Será que não daria para a gente estudar esses 3 pontos juntos? Então, lesões com aspecto de queijo coalho, alguma doença cardíaca prévia, manchas na pele com estado de saúde, porque assim a gente sumarizaria os objetivos de aprendizagem seguintes. E aí, dentro desse contexto, seria um pouco diferente da última frase, né? Contextualizada dos 2 tópicos anteriores. Então, a falha de prevenção e tratamento pode ter repercussões de saúde para as pessoas em contato com o dentista, né? Então, vocês estão vendo? Então, a falha de cuidado, né, com as pessoas e o potencial transmissão. Então, veja como se faz essa articulação do passo 2 e 3. E aí, sobre os objetivos de aprendizagem, ou seja, quais são as metas a serem alcançadas, né, no estudo individualizado. A gente vai ter que pegar parte dessa frase, do passo 4,
e elencar, vejam bem, verbos no infinitivo de acordo com aquela taxonomia de Bloom que a gente já comentou anteriormente. Então, toda a primeira palavra do passo 5 são verbos no infinitivo. É elucidar, analisar, comparar, né, criar, né? Mas geralmente no tom analítico, né, de taxonomia moderada, que vai do analisar, né? Ou relacionar, comparar, né? Citar é uma taxonomia muito baixa, né? Então a gente teria investigar, analisar, né? Como verbalizações mais frequentes desse passo 5, tá bom? Diante de tudo que a gente já comentou da taxonomia de Bloom. Então, né, dentro da minha escolha, né, o 1 seria elucidar, explicar qual é a doença central do Dr. Maneco, né? Verificar se realmente, né, uma síndrome de imunodeficiência adquirida, né, ou não. Analisar os cuidados sanitários envolvidos com o risco e ou a proteção, né, dessa doença. Relacionar essas lesões, aspecto de queijo coário, doença do coração e manchas de pele com o estado geral da saúde do paciente, né, que envolve perda de peso, infecção dos pulmões, né, e tudo mais. E discutir sobre a importância social da prevenção e do tratamento dessa doença na prática odontológica. Então, é uma temática ampla, mas vocês veem, está contextualizada dentro do cenário odontológico. Então, dentro do cenário odontológico, qual é a repercussão que tem, né, frente à família, à comunidade, em atendimento, né? Então, se todas essas etapas forem atingidas, vai se chegar, né, a esses objetivos de aprendizagem. Então, como eu disse anteriormente, geralmente se leva de 1 a 2 tempos corridos para que os estudantes eles cheguem mais ou menos a esse caminho, né, conduzidos pelo tutor. Então, o tutor, quando vir que o leque está se abrindo muito, muitas possibilidades de serem estudadas no estudo extraclasse, ele vai minimizando, né, para cerca de 4 objetivos de aprendizagem. Se forem muitos objetivos, não dá para a gente praticar PBL, tá certo? Porque a fase 6 é uma etapa que valoriza o quê? O estudo individualizado. Cada estudante busca no ambiente extraclasse, que a gente pode chamar como ambiente extraclasse. A biblioteca, né, pode ser o laboratório de informática, né, utilizando a internet. Informações que contribuirão para achar a solução dos objetivos. Então, é indicado que a bibliografia básica, que é dada na disciplina, é indicado a busca de um artigo científico, é indicado uma apostila, um banco de dados, né? Até mesmo uma literatura outra cinzenta, desde que especificada, né? Então, deve-se fazer uma citação a essa referência, tá certo? Dado o grau de ineditismo de algumas temáticas, às vezes você vai ter, né? Não vai ter uma publicação, né? Mas você vai ter uma outra forma de citação, tá certo? E você vai trazer na semana seguinte ou nos dias seguintes, de acordo com como for o design educacional das propostas do encontro 1 e do encontro 2, né? Para que nesse encontro 2, depois da etapa do estudo individualizado passo ou etapa 6, conduza-se o passo ou etapa 7, que é a rediscussão com todos os estudantes, os mesmos que participaram da sessão tutorial. Então, cada estudante deve trazer o retorno individual quanto aos objetivos de aprendizagem. Nessa etapa, ao final, depois de todas as discussões, ou seja, o item 1, o que vocês acharam? O item 2, o item 3, o item 4, eles vão redigir um produto que vai ser entregue ao tutor, né? Ou seja, um material sintetizado com todo o percurso metodológico, ou seja, o que eles realizaram na etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Incluindo as referências consultadas. E também, ao final desse processo, né, existem formulários de avaliação 360 graus, que estimulam a participação de todos os estudantes. Como é que funciona isso, professor? Então, além desse produto de PBL, é importante que todos os estudantes percebam a importância deles participarem. Ah, o trabalho é em grupo, vou deixar, então, somente uns 2 fazerem. E bote meu nome aí. Não funciona dessa maneira, gente. É o tipo de processo de ensino-aprendizagem que a avaliação é importantíssima, porque aquele camarada que não está
se integrando ao grupo, os colegas vão atribuir scores, atribuir notas. Se ele não participou em nada, ele vai ter score 0, certo? Então não adianta que a nota do produto entregue ao tutor seja boa, porque a participação dele foi nula, certo? Então o comprometimento para com o grupo é valorizado, certo? Então, nesse tipo de caminho, os trabalhos em grupo realmente eles são eficazes. A problemática toda que é discutida, né, dentro do cenário educacional é, muitas vezes, a questão, né, do desconforto inicial dos estudantes e professores, né, que são adeptos do ensino tradicional, né, o fato do grupo tutorial não entender muito bem todo esse percurso metodológico de PBL, que precisa ser, antes de aplicado, demonstrado, né, como é que funciona, né, até para que os próprios docentes, né, eles se sintam bons mediadores e eles não facilitem o processo de solução para os estudantes, né, porque senão não se objetiva a aprendizagem, né, então as metas de aprendizagem, elas não podem ser equivocadas, né, então por isso que os tutores, na hora de planejar o problema, ele já tem que ter planejado numa média, né, de números, de metas de aprendizagem desejáveis, né, porque senão você alcançar outras metas que não seriam desejáveis, e aí você não vai ter uma intencionalidade pedagógica. Ou seja, se você tiver 4 ou 5 grupos de PBL, os 4 ou 5 têm que chegar mais ou menos àqueles mesmos objetivos de aprendizagem, certo? Ou seja, o grupo que não estudar sobre AIDS não vai ter contemplado esse exercício. Que não tiver minimamente identificado que existem infecções secundárias decorrentes, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, não vão ter chegado a esse objetivo de aprendizagem. Vocês estão percebendo? Sem que, com isso, o tutor tenha dito para o grupo, olha, estuda sobre a AIDS, estuda sobre a candidíase, estuda sobre tuberculose, pneumonia. Ele não falou os diagnósticos, mas ele acabou conduzindo. As manchas na pele, sarcoma de Kaposi, né? Ele não disse os nomes, mas ele conduziu a que eles achassem isso. Puxa, que interessante, eu vi que tem esse tipo de diagnóstico com base nesses elementos aqui do problema. É esse o objetivo que se pretende chegar, tá bom? Bom, é uma estratégia boa também de quebrar o gelo, né, especialmente em disciplinas de primeiro período, em que a gente pode quebrar, né, com excesso de timidez, né, ou excesso de polidez, mas isso às vezes pode ser verificado. Então, mesmo com PBL, as pessoas muito tímidas, como a gente já viu que existem perfis específicos, né, estilos de aprendizagem dos estudantes, então a gente tem que ver se às vezes o emprego, né, a periodicidade PBL poderia ser dimensionada, com uma turma às vezes muito tímida, né, muito cartesiana, às vezes de leitura, e que eles não se abrem, não tem um perfil muito sinestésico, às vezes você tem que limitar o número de sessões de PBL. Então, por isso, existe uma reflexão de nós, docentes, antes de simplesmente a gente colocar a metodologia e achar que vai dar certo com todo tipo de turma, tá bom? Então, tem que ter um discernimento nisso, tá bom? Da mesma maneira, ter cuidado com bullying. Eu já tive problema, por exemplo, de uma menina que brigou com outra, né? E aí houve uma parcialidade no grupo. Então, o grupo que tinha aquela menina precisava abrir a sessão, abrir um encontro com a menina, né? Então, foi ótimo, porque abriram, ok. Aí, durante a semana, uma menina brigou com a outra. Aí, na sessão de encerramento, ninguém queria interagir com outra menina, certo? E aí, todos queriam dar uma nota baixa para a menina. Então, o docente ele tem que ter a sabedoria de identificar até onde vai uma avaliação positiva ou uma avaliação punitiva dos próprios pares, que são considerados os colegas, né, os estudantes, certo? E da mesma maneira, nós, professores, temos que ter um cuidado, um zelo, de não sermos dominantes frente ao grupo, né? Porque senão a nossa estratégia toda de articular pequenos grupos, de estar no mesmo nível de igualdade, né, física, para que os alunos eles possam estar interagindo,
isso também vai gerar tensão, conflito, né? E vai voltar ao velho estilo tradicional centrado no docente. E aí a gente não vai ter um ganho real, certo? Então, é uma metodologia que pode ser bem empregada se ela for bem dimensionada. Tem que existir uma intencionalidade pedagógica. E como é que eu, como docente, vou saber quais os objetivos que eu quero chegar? Então, a gente tem que ter oficinas de construção de problemas de PBL. Isso é fato. Tem que se fazer mapas mentais, de saber exatamente os pontos, os tópicos que precisam ser trabalhados. PBL pode ser uma metodologia dentro de uma disciplina, pode ser uma disciplina extra, integradora, né? Então, enquanto eu fui coordenador de um curso de graduação, a gente vislumbrou o seguinte: para não dar um passo muito além do que a gente poderia dar, ao invés de forçar obrigatoriamente todas as disciplinas a praticarem PBL, que é uma metodologia bacana, né, encadeada, mas a gente tinha a fase de formar os professores para eles serem disseminadores disso com os alunos, para os alunos entenderem. Então, diante das dificuldades inerentes, a gente pensou como uma disciplina integradora, com eixos em cada disciplina, para que isso potencializasse as competências desejáveis nas disciplinas correlatas. Então, vocês veem aí que tem aspectos de saúde coletiva, tem aspectos de microbiologia ou medicina bucal, tem aspectos de biossegurança, né? Então, vocês veem que ela funcionaria como uma disciplina transversal, certo? Que ajudaria a interconectar todas as competências que a gente almejaria na formação desse futuro egresso da área de odontologia. Então, percebe? Então, a metodologia que a gente vai utilizar vai depender do que a gente quer ver no final. Então, as dificuldades encontradas pelo aluno na pesquisa individual, na discussão com o grupo, no relacionamento com os demais participantes e com o próprio tutor são elementos que contribuem para a aprendizagem, né? Aproximando o que se deseja preparar para a vida profissional. Então, a PBL, vocês verificaram que não se baseia na transferência do conhecimento. Então, é o desenvolvimento da capacidade do estudante de buscar as informações que são necessárias para ele chegar a um diagnóstico, ele chegar a um plano de tratamento, né? Ele se abrir às atualizações que são necessárias e se estimular, de acordo com a essência, né, da PBL em Maastricht, a busca pelo maior número de referências que for possível para ele estar embasado. Ou seja, gente, seria algo que lá no finalzinho da década de 1960 e 1970 já estava nos preparando para hoje, anos de 2020, até hoje a gente não aprendeu direito o que é algo real, baseado em evidência, do que é uma fake news. Então, os caras lá na Holanda, em 1960, já estavam preparando a mente dos estudantes. Então, aprendamos com esse caminho, com esse trilhar pedagógico de intencionalidade, a usar referências baseadas realmente em referências reais, não no que o fofocalizando falou, não do que a bobagem da internet falou, não do que o Instagram falou, mas baseado em artigos científicos, que houve um debruçamento, né, intencional de autores, né, de revisores em pares, né, de editores, né, de grupos, né, de sociedades científicas, certo? Que basearam a formulação de livros com base nesses achados. Então, sejamos sábios na escolha, né, dessas referências. Mas o aluno vai buscar qualquer coisa. Não, se bem tutoriado. Aí o tutor ele vai recomendar. Não, vocês vão procurar exatamente essas linhas aqui, né, de referências bibliográficas, né? Então, se vocês seguirem outras linhas, né, por exemplo, a referência que eu disse de um cenário novo, se fosse a Covid, por exemplo, em que o iníciozinho da Covid não se tinha muitas referências bibliográficas. E valeria, nesse caso, utilizar um pré-print, né, que seria uma literatura cinzenta, né, que não passou por uma revisão em pares, mas que é o que você tem até o momento, certo? Então, às vezes, um depósito, né, pré-print, né, poderia servir
dentro desse contexto. Então, existem algumas exceções, mas vocês perceberam que a fuga das fake news já é algo que, antes mesmo dessa terminologia existir, já existia nos meados da década de 1960, gente. Tá bom? E a problematização, como eu disse, a problematização ela age mais no campo realístico do que no campo ficcional. Então, vocês viram que, como eu apresentei para vocês, a historinha do Dr. Maneco, né, parece uma historinha, né, uma novela, enquanto a problematização seria a vida real, seria o noticiário do Jornal Nacional. Então, é uma metodologia, né, um processo de ensino-aprendizagem ativo, né, com foco no estudante, se baseia em pequenos grupos tutoriais, onde tem semelhança ao PBL, mas são conduzidos a solucionar um problema real, ou muito aplicável à realidade. Então, é diferente de PBL, né? Então, PBL não necessariamente se conheceu do Dr. Maneco, mas na problematização, você vai perceber que se tem um envolvimento maior nos estudantes, tá certo? Então, é muito útil a problematização, mas na parte final de um curso de graduação, quando você já tem os estudantes envolvidos em preceptorias, em internato, em atividades avaliativas com alta carga horária prática, né? Quando você tem, por exemplo, uma imersão no sistema ensino-serviço, né? No sistema saúde-escola, como a instituição assim chama, né? O processo do alunado quando ele está imerso na atividade profissional, né? E na presença de um chamado preceptor, que tem uma figuração diferente do que seria simplesmente o professor, né? Então, por exemplo, na UFC Sobral, isso é muito visto na área de saúde coletiva, aonde você tem o estudante que está executando um determinado procedimento num estágio prático, certo? Em serviço. A gente tem o professor, né? Facilitador. E a gente tem o preceptor, que seria aquele profissional, não necessariamente que é professor, mas que ele está lá executando a sua tarefa diária no serviço que ele está contratualizado, certo? Então, seria uma outra figura, aquele que está fazendo na prática, certo? Então, essa tríade é muito importante dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E na problematização, ao contrário dos passos, né, que a gente viu anteriormente, né, dos 7 passos teorizados, né, pela escola holandesa de Maastricht, a gente teria no método do arco de Magalhães ou de problematização apenas 5 passos. Então, isso torna mais enxuto esse processo. Então, a gente vai ter um passo que é chamado de observação da realidade, um passo que é a identificação de pontos-chave, um passo que é de teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. Então, a gente vai ver, né, que todos esses passos eles seguem como se fosse um arco. Daí esse nome, né, de arco de Magalhães, porque tudo parte da observação da realidade na base e a volta do que seria a aplicação a essa mesma realidade, né? Então, tudo parte, tudo finaliza pensando na realidade, tá bom? Então, se fosse, no caso, um problema, né? Um problema como esse, né? Então, através de uma pergunta norteadora, eu determinaria como que seria esse passo, esse primeiro passo. Então, com base, né, de uma pergunta norteadora do tipo, como o docente deve se preparar para a volta às aulas presenciais no ensino superior pós-Covid? Então, você vê que a pergunta norteadora, ela especifica o público, ou seja, o docente, como ele vai se preparar à volta às aulas presenciais nessa circunstância da pandemia. Então, a pergunta, ela precisa, para ela ser eficaz, a pergunta norteadora ela precisa ser bem específica. E ela deve dar referências, né, material instrucional, para eu poder identificar, né, desde um cenário global, para se identificar o que é o Covid, né, o cenário mais específico, para identificar como que se dá o panorama educacional nesse período, né, os cenários sanitários, bem como os cenários epidemiológicos. Então, como eu coloquei aqui, né, 3 fontes diversas, né, uma do Ministério da Saúde, outra um diário oficial, de acordo com uma portaria definida pelo Ministério da Educação, né? Se a gente for pensar sobre as
aspecto de infectologia, né? De transmissibilidade, epidemiologia. A gente conta, por exemplo, né, com informações críveis, como do Instituto Oswaldo Cruz, né, e outras referências também que se tem no cenário epidemiológico, por exemplo, dentro do nosso cenário local regional, né, aqui do Ceará. Então, com base nessas leituras, nessas referências do pequeno grupo, assim como aquele grupo de 5 a 10 alunos estabelecidos na PBL, a gente vai estar observando na problematização esse mesmo encadeamento presencial, certo? Que poderia ser, nesse caso, como está focado no docente volta às aulas, às vezes uma facilitação por meio de um docente, né, como eu, professor Igor, explicando para discentes, vocês mestrandos, então no curso de estricto sensu, né, onde vocês estão na configuração do estudante, mas isso poderia ser aplicável dentro de uma pergunta norteadora aplicável para a graduação, certo? Então, esse problema aqui, teorizado, tem mais relação com o estricto sensu do que um curso de graduação, tá bem, gente? Mas cabe aí vocês aplicarem e darem a intencionalidade pedagógica à pergunta norteadora. Mas vamos lá, dentro desse ciclo, né, desse arco de Magalhães, a gente vai ter as 5 etapas. No passo 1, etapa 1, que seria, né, observar a realidade, seria a leitura da reportagem que fala sobre o que é a Covid-19, aquela do Ministério da Saúde, a leitura do que foi portariado, a portaria 544, que fala sobre o ensino remoto do Brasil até o final desse ano, de 2020. A leitura, né, discussão, né, entre os pares, né, entre os seus colegas, sobre o material que fala sobre formas de prevenção e biossegurança para ambientes educacionais, né, de retorno às aulas presenciais. O artigo que fala sobre a realidade epidemiológica da doença no Ceará, né, falando que ela está entre as top 3, né, do país, então dando uma contextualização logo regional. Se você, docente do Ceará, dentro do cenário Ceará, Sobral, pretende retornar, você tem que saber, né, o quão arriscado isso é dentro desse cenário frente a outros cenários no país, certo? Então, o passo 1 seria essa observação, essa apropriação dos conteúdos, né, por meio das leituras e das discussões do seu grupo tutorial. E aí, quem vai estar mediando todo esse prosseguir vai ser o tutor. Vamos lá, gente, vamos fazer uma leitura. Então, vocês escolhem um participante relator, ele vai estar relatando tudo para todos estarem ouvindo concomitantemente, certo? Ou se tiverem, por exemplo, a dinamização feita de forma virtual, olha, eu coloquei tudo isso lá no Siga. Então, todos vocês individualmente podem estar lendo também, se assim preferirem, né? E aí, ao final dessas leituras, vocês vão começando a discutir os pontos. Então, no passo 2, que seriam os pontos-chave. Pontos-chave, de acordo com o arco de Magalhães, vocês vão perceber. Bom, ponto-chave 1, Covid-19, né? Então, é um ponto-chave. Então, cautelas sanitárias necessárias para o combate e prevenção à doença pelo novo coronavírus, mas ainda não está especificando a temática, né? Então, se fala sobre Covid, né, a problemática da pandemia e a problemática da educação superior, ou seja, os desafios situacionais para o retorno presencial, ou seja, vão ter que se discutir sobre os atores dentro desse processo, ou seja, os professores, os estudantes, o ambiente, o processo educacional. Então, tudo isso precisa ser discutido, tá bom, gente? Bom, o passo 3, que seria a pontinha lá do arco, né? Então, a gente passou da observação da realidade, ponto-chave, aí tem a parte que a gente chama de teorização. Essa teorização, a gente coloca, né? A gente alinha quais que seriam os caminhos a serem debatidos com maior profundidade e trabalhados dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, um processo de ensino-aprendizagem de retorno frente a uma pandemia. Então, será desafiador recuperar o tempo perdido sem atividades presenciais, então a questão do calendário, o tempo que vai ser discutido à frente. Será desafiador promover atividades presenciais com a biossegurança adequada, então o ponto 1 foi da lógica do ensino, né, de cumprir o ensino,
da lógica 2, de proteger a saúde, certo? E a lógica 3, né? Será desafiador promover atividades presenciais que assegurem o desenvolvimento de competências desejáveis no programa educacional. Então, até pensando se alguma atividade pode ser substituída, certo? Então, pensando mais além, na formação daquele indivíduo, certo? Então, tem 3 caminhos aí que podem ser conduzidos de forma satisfatória, né? E empregados e avaliados ao final. Então, a fase 4, que seria o quê? Seria as soluções, né, a essas teorizações, né? Então, se as problemáticas foram levantadas no passo anterior, então, por exemplo, pensando, né, no desafio de recuperar o tempo perdido, então se observa que há uma necessidade de adequação do novo calendário acadêmico. Então, esse calendário acadêmico ele vai ser dilatado, o ensino regular, que contaria com 16 aulas, né, 16 semanas, poderia ou não ser compensado. Então, tem questões que não podem ser condensadas. Então, quando se precisa ter uma reflexão mais aprofundada sobre matemática, uma linha de pensamento, né, você vai falar sobre Platão, Aristóteles, o martelo de Nietzsche, né, sobre a questão utilitarista, bioética de Bentham e Mill, você não vai ter condição de prosseguir um assunto sequencial e módulo que você deveria refletir antes de prosseguir, certo? Então, tem alguns assuntos que realmente a gente tem que dilatar, né, para que a gente tenha um semestre a mais, né? Porque condensar certos conteúdos, infelizmente, não seria possível e praticável, tá bom? Então, por exemplo, diante do desafio de promover atividades presenciais, de desenvolver atividades presenciais com biossegurança adequada, se pensaria no seguinte, né? Então, as propostas, né, de explicações, né, a esses problemas, né, seria o quê? Desenvolver protocolos normatizados frente a essa nova realidade, ou seja, para os professores, para os estudantes, para os técnicos, né, administrativos, para os outros servidores, para os pacientes, para o público externo, para os ambientes coletivos. Então, vem como a volta presencial ela requer vários pensamentos de biossegurança, né? E para aquele desafio anterior, né, da situação problema aqui teorizada, né, sobre a questão de atividades presenciais que assegure o desenvolvimento de competências desejadas no ambiente educacional. Então, será que poderia haver um realinhamento do programa educacional frente a essa situação de calamidade pública? Então, às vezes, algumas disciplinas teóricas podem ser substituídas simplesmente por remotas. Às vezes, mesmo as práticas, elas podem ser substituídas por ensino híbrido, que é um ensino mesclado, ou seja, é chamado no inglês de blended learning, né? Uma aprendizagem associativa, né, misturada, que mistura tanto presencial quanto remoto, né? Não é apenas remoto, né? É presencial e remoto. Então, mesmo algumas questões práticas, né, no circuito extemporâneo de calamidade pública, assim definido pelo nosso Ministério da Educação, a gente pode pensar em formas substitutivas, né? Sem que isso comprometa as competências esperadas, que inclui o SHARP, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes, Learning Outcomes, como eu já comentei anteriormente. E aí, como que a gente aplica isso para a realidade, né? Então, os alunos, eles podem conduzir isso, né, de forma prática. Eles podem aplicar isso e depois apresentar isso numa forma de portfólio, né, numa apresentação de um trabalho. Então, além dos conhecimentos que são tratados, a parte psicomotora e atitudinal também pode ser reconhecida, mas, de acordo com cada design, eu posso simplesmente fazer isso num segundo momento presencial para discussão, parecido com aquele passo 6 que a gente viu, quer dizer, o passo 7 que a gente viu lá na PBL, vocês compreendem? Mas de acordo com o tipo de condução de problema a ser avaliado, às vezes numa sessão única a gente pode conduzir do passo 1 ao 5 também do arco de Mangueirês, a gente já vai falar sobre isso. Mas o que seria o passo 5? Que seria a aplicação à realidade.
Então, a aplicação ela seria feita com a comunidade acadêmica, a comissão de biossegurança do curso, departamento ou instituição poderão somar esforços para ajudar no processo de construção de uma cartilha de biossegurança. E aí já supra essa questão da biossegurança, por exemplo, né? As atividades presenciais serão realizadas somente quando indispensáveis, substituição total de teóricas, práticas com parcimônia, então utilizando aquele blended learning, né? O monitoramento a médio e longo prazo das novas atividades presenciais também seria necessário para o êxito desse programa educacional, né? Então, existem indicadores, né, como o Plan, Do, Check and Act, né, que seria o ciclo PDCA. Então, poderia se observar se as notas estão ok, a participação na forma de frequência do alunado está ok. Né, existe um sistema para quem lida com o gerenciamento, né, de saúde, né, muito conhecido, que é o sistema Dona Bediano. Então, esse sistema de Dona Bidia, né, que é um autor que dá o seu nome, o seu epônimo a esse processo, ele avalia basicamente, né, a questão de infraestrutura, o processo e o resultado, né? Então, você poderia ver a infraestrutura da instituição, o processo e o resultado, né? Ou existem outros modelos lógicos educacionais, que a gente não entra muito nesse teor, mas que servem como indicadores do contexto educacional, do I de inputs, ou seja, recursos, né, que são utilizados, o processo, o P, o primeiro P de processo e o último P, que seria de produto ou de resultado, né? Então, avaliaria esses resultados educacionais, tá certo? Então, sem entrar em maiores ênfases nesses indicadores, existem indicadores para saber se as atividades blended, né, ou 100% remotas, né, vão ter o mesmo resultado esperado quanto que seriam, né, do modelo presencial anterior, né, e dessa maneira justificariam a sua substituição, tá certo? Então, como comentários gerais sobre a problematização, frente à PBL, né, isso geraria o quê? Uma maior motivação do grupo tutorial, frente a um cenário mais realístico. Então, vocês percebem? Frente àquela novelinha que eu passei para vocês, né, de múltiplas teorizações, de caminhos metodológicos, talvez para o grupo tutorial, nas sessões ou na única sessão de problematização, seria mais proveitoso, envolvente do que na de PBL. É um desafio administrar o foco no problema a solucionar. Então, eu dou uma dica para vocês: temas muito polêmicos ou extensos são desaconselháveis, certo? Então, a gente tem que ter temas que se contextualizam dentro de acordo com o nosso plano de aula, nosso plano de ensino, certo? Então, porque o jornal ele trouxe esse tema, né? Se o seu tema, né, a sua linha de abordagem por exemplo, sobre a questão ética, bioética, se você for puxar, né, sobre o enfoque, né, do que é um estupro culposo, por exemplo, você está dentro de um cenário. Mas se você está como professor de histologia e você vai falar sobre estupro culposo, isso não tem nada a ver, certo? Embora seja uma atualidade, tenha explicações, vocês estão percebendo? Então, a gente tem que ter uma intencionalidade pedagógica para não desfocar do que realmente a gente quer mostrar, né? A vantagem, como eu mostrei para vocês, frente à PBL, né, seria um número menor de etapas, ou seja, o modelo de 5 etapas, de 5 passos, frente ao de 7 passos, que seria o modelo original, né, de Maastricht lá de PBL. E poderia, né, no caso da problematização, ser concluído em uma sessão. Não é obrigatório que seja concluído em uma sessão, mas pode ser concluído em uma sessão. Por que é interessante ser concluído em uma sessão? Porque vocês percebem que lá no PBL tem que ter uma sessão de abertura, tem que ter uma sessão de fechamento. Por quê? Os estudantes, eles são ativados, a função da metodologia ativa, ativar o conhecimento prévio. Então, simplesmente não se dá esses instrumentos todos na mão dos estudantes para eles contextualizarem, né? Então, se faz com que eles vão correr atrás, né, na fase 6, do que vai basear o teor de argumentação deles na fase 7, que é o de fechamento. Mas, no caso de quando você está em serviço
e às vezes você tem uma vez só no semestre a possibilidade, né, de enquanto docente, sentar com o preceptor, sentar com aquele alunado, então pode ser uma oportunidade única de encontro, certo? Então, por essa oportunidade, às vezes, de encontro ser mais difícil, de acordo com os atores que estão envolvidos dentro desse processo, que nem sempre é apenas o tutor facilitador e os estudantes, pode envolver o preceptor, então, nesses casos, se aconselha uma sessão única, por problema em análise, né? Podendo variar de um a mais. E aí vocês podem me perguntar, mas Igor, você recomenda quantas sessões de problematização, né? Ou quantas sessões de PBL? Depende do número de semanas que você tem disponível, depende do aporte educacional que a tua instituição te dá, em termos assim de cenário, né, o que você pode praticar. Mas como metodologia ativa, eu sugiro o seguinte, que vocês façam problemas encadeados na metodologia PBL ou encadeados na metodologia de problematização, de acordo com o número de avaliações formais que vocês venham a desempenhar, né? Então, seria interessante, dentro de um semestre que tem, no mínimo, 2 avaliações, valendo de 0 a 10, que você empregue, né, um modelo em PBL ou um modelo em problematização, né? Então, você vai ter, no caso de 2 provas, 2 atividades pontuadas, então 2 PBLs, ou então 2 problematizações, né? Eu não costumo aplicar, na prática, muito esse acesso a pequenos grupos, né? A gente molda um pouco, mais para a problematização quando a gente está na realidade de clínica, né? De acordo com esse próprio aporte institucional. Mas mesmo na temática seguinte, que a gente vai comentar na próxima semana, sobre os grandes grupos, a gente tenta traçar uma razoabilidade de acordo com o número de avaliações pontuadas. Então, se você tem, né, um problema de sessão e encerramento, pelo menos, né, referente a uma avaliação, que aí pode-se pensar se isso vai ser atribuído numa mesma ponderação que uma prova escrita, por exemplo. Se a PBL, por exemplo, vai estar valendo 50% de uma pontuação e os outros 50% de uma pontuação vai ser de acordo com o teste cognitivo psicomotor típico de uma disciplina teórico-prática. Vocês estão entendendo? Porque aí isso poderia valorizar. Como eu disse, PBL pode ser uma metodologia dentro de uma disciplina ou pode ser uma estratégia curricular, ou seja, que todas as disciplinas, né, tenham isso ao longo da graduação, ou ser ainda com uma terceira vertente, entendido como uma disciplina integradora, que é o que eu tive mais sucesso no entendimento tanto do corpo discente, dos estudantes que participavam, quanto dos próprios docentes, facilitadores desse momento. Então, isso até tranquiliza o docente, porque ele pode ser um facilitador de um primeiro semestre, de segundo semestre, um terceiro semestre, não precisando entender profundamente sobre todas as disciplinas, porque é muito difícil que um professor ele entenda muito bem sobre 4 disciplinas diferentes, certo? Existe isso, mas é raro que isso ocorra na universidade. Então, geralmente, cada docente está associado a uma ou 2 disciplinas. Mas imagina que ele seja um tutor, por exemplo, de primeiro, segundo, terceiro, quarto períodos. Ou seja, pegando basicamente o ciclo básico de um curso de graduação. Como é que ele vai dar conta de tanto conhecimento? Certo? Então, isso atemoriza um pouco também os docentes. Então, o que eu sempre falava nos processos de capacitação dos docentes. Ninguém precisa ser um mega especialista. Muito pelo contrário, até ter uma visão generalista. Porque a gente não quer que o estudante resultante, né, desse processo educacional tenha uma cabeça crítica, reflexiva, um olhar generalista e humanista. Então, é isso que a gente quer também que o tutor tenha, né, essa essência generalista e humanista, né, encadeando essas visões, que são previamente debatidas nas oficinas de construção do problema. Então, o tutor ele já sabe o caminho que deva guiar os estudantes, para saber se eles estão nos objetivos ou não,
certo? Então, gente, vocês viram que falar de metodologia ativa é algo muito interessante, é algo muito pertinente. A gente não tem uma única receita de bolo, já que a gente lida com pessoas em formação educacional. Então, frente a diferentes cenários, diferentes contextos educacionais, a gente pode ou não praticar essas MAEs. Então, cabe ao docente ou grupo de docentes que está mediando fazer uma boa interpretação dessas suas aplicações para maior proveito do seu alunado. Tá certo, gente? Então, mais observações a gente discute na outra semana, tá bom? Fique com Deus, até lá. Tchau, tchau.